Entendido? Entendido? Você diz que o seno e o cosseno são funções? São funções o quê? Periódicas. Essas são funções periódicas. O seno se repete de 2π em 2π. Porque aqui eu tenho K inteiro. K inteiro. Tem x mais 2π, x mais 4π, né? Quando K é 1, fica x mais 4π. Quando K é 2, fica x mais... Desculpa. Quando K é 1 é 2π. Quando K é 2, 2π. Quando K é 3, 6π. Tanto para mais como para menos. E isso vai se repetindo. Portanto, a função seno e a função cosseno, elas não são funções, o quê? Injetivas. Olha aqui, como de R em R, elas não são funções injetivas. Também, eu esqueci de ressaltar, como o seno em módulo, qualquer que seja o x real, seno de x é menor que ou igual a 1, e o cosseno também, essas funções, elas não são sobrejetivas. Elas não são sobrejetivas. O 2 é o seno de algum número? Não. O 3 é o seno de algum número? Não. Para que um número seja seno de algum outro número, para que um número real seja seno de algum outro número, é necessário e também é suficiente, a gente vai ver, que esse número seja em módulo menor que ou igual a 1. Tá? E... então, estabelecido isso, agora veja, só como vamos a exemplos de ângulos, tá? Exemplos de ângulos. Vamos começar e seus senos e seus cossenos, para lembrar uma coisa que deve estar. Por exemplo, que deve estar esquecido. Está aqui. Está aqui. Eu quero calcular, está aqui. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse, meu filho? Não. Π sobre 2 mais 2π, que dá quanto? 5π sobre 2. Esse ângulo é o ângulo 5π sobre 2. O IV. Na hora do procedimento adotado, o ponto P no outro lado, que é esse lado aqui, pode ser qualquer ponto, não pode? Qualquer ponto. Então eu vou colher o ponto de ordenada 1, que é o ponto 1, 0. Então, o que é que diz a minha definição geométrica? Diz que o seno de 5π sobre 2, que é o seno de 5π sobre 1, 0 não, está errado. Quem é esse ponto? 0, 1. Vocês não consertaram, ó. Não estão atentos. Eu errei e vocês deixaram passar o erro. E eu errei mesmo. Então, quem é o seno de 5π sobre 2? Você pegou um ponto, o seno é a ordenada do ponto, que é quanto? Que é 1, dividido pela distância do ponto à origem, que é 1. Então dá 1. Cosseno é a definição. Por quê? Porque é a definição geométrica. Cosseno de 5π sobre 2. Sai daí, mosquito. Eu tomei banho hoje. Essa porra. É a ordenada do ponto dividido pela distância do ponto à origem. Que é quanto? 0. Tá certo? 0. Entendido? Entendido? Show. Agora, eu não sei se eu fiz isso aqui. Eu não sei se eu cheguei a fazer isso aqui. Pegue o círculo. Não, acho que no final. Pegue o círculo. Círculo, ó. O triângulo. Tá foda, tá de lascar. Tá, 1. Quanto é a hipótese? E o ângulo X? Que ângulo é esse, hein? Que ângulo é esse? Π sobre 4. Muito bem. Π sobre 4 radianos. Radiano é a medida oficial, é a unidade oficial de medida do cálculo. Qual é a hipotenusa? Qual é? Raiz de 2. Sabidamente um número irracional. Então, daqui você tem quem é o seno de π sobre 4. Quem é? 1 sobre raiz de 2.
cateto oposto sobre cateto adjacente, dá 1 sobre raiz de 2. E o que é o cosseno também, que é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também. Já podia botar aqui, mas tudo bem. Cosseno de π sobre 4, que é também 1 sobre raiz de 2, que dá o quê? Raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Cosseno de π sobre 4. Agora, vamos pegar um triângulo equilátero, de lado 1. Triângulo equilátero com lado igual a 1. Olha aqui. Tá? Cada ângulo desse vale quanto? Π sobre 3 radianos. Pronto. Baixa uma perpendicular aqui. 90 graus. Divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Quanto é que vale esse? Π sobre 6 radianos. Quanto é que vale esse lado aqui? Quanto é que vale? 1/2. E quanto é que vale a altura? A altura H. Teorema de Pitágoras. Raiz 3 sobre 2. Por quê? Porque H ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, mais o quê? 1/4, né? Que é o quadrado é igual a 1. Então daí sai que H ao quadrado é igual a 3/4. Então H tem que ser comprimento, raiz de 3 sobre 2, tá? Então eu já posso tirar H daqui e vou colocar o número no lugar da letra, tá? Então essa altura é, por cálculo, pelo teorema de Pitágoras, raiz de 3 sobre 2. Então me diga, quem é o seno de π sobre 3? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que dá raiz de 3 sobre 2. Mas o seno de π sobre 3 é o cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6, cateto adjacente, hipotenusa. Então isso aqui é o cosseno de π sobre 6. Quem é o seno, o cosseno? O cosseno de π sobre 3. Quem é? 1/2, porque é o cateto adjacente pela hipotenusa. Isso dá o quê? Dá o seno de π sobre 6. Tá bom? Ângulos para os quais é bom você gravar. Grave seno e cosseno. É o nosso 60 graus, 30 graus. Tá bom? Não. 60, vou deixar mesmo, porque se eu for atrás, aí é reprovação. Bem, vamos lá. Aí sim. Tem que saber o π sobre 10 não. Tem que saber o π sobre 10 não. Quanto mais coisa você souber, melhor para você. Tá certo? Não é não? É. Só que sabe muito, fica doido, não tem certo. Os caras vão pegar aí, vira terrorista. Que isso, cara? É uma bomba que chama. O cara saber demais, vira terrorista. Nada. É verdade. Fala. Tá concorrendo com a LG? Meu concorrente. E não viu não, não viu. Ó, lado 1, ó, 1, menos 1 aqui, desculpa. Aí comprimento 1, tá certo? Menos 1, sistema de coordenadas cartesianas. Aí você pega esse ângulo aqui. Que ângulo é esse?
Hã? Não, meu filho, que ângulo é? Ângulo Y. Vamos lá, ângulo Z. Ângulo Z. Que ângulo é esse? Quem é o Z, meu querido? Quem é o Z? Me diga quem é o Z. É o que, ó? 2π, não é 2π, ó? 2π mais π. 3π. 3π mais, quanto é que vale esse ângulo? É o ângulo interno do triângulo equilátero. Π sobre 3. Quanto é isso? 10π sobre 3. 10π sobre 3 radianos. 10π sobre 3 radianos. Agora, se eu prolongar o lado aqui, eu vou escolher, claro, esse como sendo o ponto. Quem é a abscissa desse ponto? Menos o meio. Quem é a ordenada desse ponto? Menos raiz de 3 sobre 2. Altura. Então pronto, tiro tudo. Quem é o seno de Z? Quem é o seno de Z? Quem é? Quem é o seno de Z? A ordenada do ponto dividido pela sua distância à origem. Qual a ordenada do ponto? Menos raiz de 3 sobre 2. E qual é a distância do ponto à origem? 1. Menos raiz de 3 sobre 2. E quem é o cosseno de Z? Menos a abscissa do ponto dividido pela distância do ponto à origem, que dá menos 1/2. Pronto, ó. Tá certo? Tem propriedades que te permitem dizer isso de maneira mais rápida. Aliás, por falar em propriedades, é bom que você agora comece a fazer a trigonometria no círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1 centrado na origem. Isso facilita sobremaneira a visualização de certas propriedades da trigonometria. Consiste no seguinte, tá? Você vem aqui, olha como fica mais simples, ó. O círculo é de raio 1. O círculo é de raio 1. Você vai pegar o círculo de raio 1 centrado na origem. V, centro de coordenada azul V, e eu vou pegar meu cordão não, fazer mão livre. Será que dá certo? Faz de conta que é um círculo. Obrigado. Círculo de raio 1 centrado na origem. Qual é? Me diga uma coisa. Se eu escolher um ponto aqui, qual é a distância desse ponto à origem? 1. Então, se o lado do ângulo é esse, na verdade quem vem primeiro é o lado. Vem o lado, você tem o ângulo que tem esse lado daqui. E aí você pega esse ponto aqui. Vai pegar um ponto? Não pega qualquer um, pega esse. Por quê? Porque se você pegar esse, a distância desse ponto à origem é 1, como aqui, ó. E feito isso, eu te pergunto, quem é o seno de x? Sendo P o ponto de coordenadas A e B. Quem é o seno de x? O seno de x é B, que é a abscissa do ponto, dividido pela distância. Se eu falar, você falou nele. Não, olhe para cá, esqueça o que eu falei. Tá? Abscissa A, ordenada B. Então, quem é o seno de x? A abscissa do ponto dividido pela sua distância à origem, que é 1. Que é o B. E o cosseno de x? Cosseno de x é a ordenada do ponto dividido pela sua distância à origem, que é quem? A.
Então, quando você está no círculo trigonométrico, constrói o ângulo, olha para o lado, pega a interseção do lado, que é o segundo lado, com o círculo trigonométrico, essa intersecção é um ponto, de modo que a sua abscissa é o cosseno do ângulo, enquanto a sua ordenada é o seno desse ângulo. Né? Por exemplo, se o ângulo cai aqui, o ângulo é esse, ó. Fica fácil de ver. Ângulo Z. Olha o ponto aqui. Que ponto é esse? É o ponto 0 menos 1. Portanto, o 0 é o cosseno de Z, que é o 3π sobre 2, né? Que é o 3π sobre 2. E o menos 1 é o seno de Z. E mais do que isso, você vê que qualquer número real entre menos 1 e 1 é o seno de algum ângulo. E qualquer número real entre menos 1 e 1 é o cosseno de algum ângulo. Professor, você quer dizer que dá para ter seno irracional? Seno, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é irracional. Muito bem, obrigado. Então, está aqui, ó, círculo trigonométrico. Vamos ver geometricamente isso. Geometricamente é suficiente para a gente. Está aqui o círculo trigonométrico. Tá certo? 1, menos 1, menos 1. Escolha aleatoriamente um número real. Escolha aleatoriamente um número real entre menos 1 e 1. Está aqui. Esse número aqui. Prolongue para lá ou para cá, não importa, prolongar para cá, perpendicularmente. Venha pegar a interseção aqui, veja isso aqui, tá bom? Aí você pega esse ângulo X. Quem é o seno de X? É a abscissa a ordenada desse ponto, mas qual a ordenada desse ponto? Y. Não é não? Não é não? Você começou com Y, prolongou, fez a interseção, montou o ângulo. Quem é o seno desse ângulo? Seno de X, é Y. Ou seja, dado Y real, dado Y real não, dado Y no intervalo menos 1, 1, fechado, corrigindo, existe X real, tal que o seno de X é esse Y. O mesmo vale para o cosseno. Entendeu não isso aqui? O que foi que você não entendeu? Eu peguei o número Y no intervalo menos 1, 1, está aqui, círculo trigonométrico. Qual é o meu objetivo? Mostrar que esse Y é seno de algum número real X. Vou fazer isso geometricamente. Como é que eu faço? Prolongo essa reta paralelamente ao eixo das abscissas, ângulo 90 graus. Aí essa reta intersecta, tá, a circunferência aqui. Aí eu vou montar o ângulo como? Pego esse lado, construo o lado. Construir o lado, construo o ângulo. Eu te pergunto, olhando para essa figura, quem é o seno de X? Pronto. Não, o que eu falei não. Quem é a abscissa desse ponto? A abscissa desse ponto é um Z. A abscissa desse ponto é um Z. Tá certo? E a ordenada é o Y. Só que a ordenada é o seno. E a abscissa é o quem? É o cosseno.
Então, moral da história, dado y no intervalo menos 1, o que eu mostrei? Existe x real tal que o seno de x é y. Só que esse tipo de coisa também